estou aqui, então eu sou a Leslie Ferreira, eu sou treinadora mental e corporal, eu tenho algumas formações que eu vou dizer para vocês e eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu sempre coloco nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que é: quem conhece a sua mente e o seu corpo, descobre o seu poder. Por quê? Porque nós somos formados de um corpo e de um centro, né? Um guia, que é a nossa mente. E quando a gente se autoconhece, não só no físico, mas no emocional, no espiritual, nós conseguimos fazer o que a gente precisa fazer no dia a dia. A Pamela então me convidou para vir falar um pouquinho para vocês sobre saúde, sobre emagrecimento e sobre ansiedade. E eu vou falar um pouquinho sobre mente e corpo nesse processo. Vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade de Uberlândia. Sou formada em Ciências do Esporte pela Universidade de Lisboa. Então aqui eu fiz uma formação... Tá funcionando? Tá. Ah, não dá pra ver. Lá na FMH, Faculdade de Motricidade Humana. E também eu fiz toda uma formação em Programação Neurolinguística. Vocês já ouviram falar de PNL? Programação Neurolinguística? Já algumas pessoas. O que é PNL? Basicamente, é a comunicação com a parte da mente para que você consiga fazer o que você precisa fazer. Eu peguei uma forma bem simples de falar para que vocês entendam. É uma comunicação com a mente. Por quê? Nós precisamos fazer várias coisas no nosso dia a dia. PNL ajuda a programar a mente. Você já viu um computador? Ele tem uma programação. Às vezes na televisão tem uma programação, o celular tem uma programação. Nós, da mesma forma, quando a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, lá do passado, lá da infância até hoje, nós também formamos uma programação na nossa mente. E ela é o que resulta, o que faz nós fazermos o que a gente faz hoje. Nossa, essa frase ficou bem... Faz a gente fazer hoje as coisas. Então, e dá para mudar essa programação. Tudo bem? Boa tarde. E aí também eu fiz uma pós-graduação em bases fisiológicas do treinamento personalizado. Isso aqui, detalhes, né? Vamos lá, o que interessa. Eu comecei então como personal trainer. Comecei treinando pessoas com corpo. E nessa época que eu já tinha iniciado as minhas formações. Eu demorei 4 anos para terminar as formações em programação neurolinguística, que o investimento é um pouco mais alto e também tem um tempo. Nesse período que eu estava iniciando minhas formações, fui sendo personal trainer, dando aula em grupo, individual, duplas. Aqui também fiz alguns lugares de ginástica laboral. Aqui também um monte de pessoas eu vim auxiliando. E aí hoje, o que eu faço hoje? Hoje eu trabalho na parte da saúde física, mas uma coisa que aconteceu comigo foi um período de compulsão alimentar. Na época do intercâmbio, eu fiquei 2 anos em Portugal. E lá aconteceram várias coisas que eu engordei mais de 10 quilos. Isso no qual eu fazia exercícios físicos todos os dias e mesmo assim eu engordei mais de 10 quilos. Eu brinco que se eu estivesse fazendo letras, eu tinha engordado 30. Porque mesmo fazendo muito exercício físico, eu engordei mais de 10 quilos. E foi um período assim que eu falei, nossa, o que está acontecendo? Porque eu tô aqui estudando sobre corpo, saúde, estou estudando às vezes sobre alimentação e não estou conseguindo emagrecer. E isso me deixou uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? Pensa, eu faço educação física, faço ciência do esporte aqui em Portugal, eu estudo, eu procurei curso profissionalizante de nutrição. Fui estudando, eu sabia o que eu precisava fazer. Só que eu não conseguia emagrecer, não conseguia mudar minha saúde, porque isso foi afetando minha autoestima, foi afetando minha saúde, porque eu estava mais pesada, então a articulação sofria. E aí eu falei, gente, por quê? E aí então me veio essa vontade de estudar mais isso. E quando eu fui para a programação neurolinguística, eu entendi o que estava me impedindo de cuidar mais da minha saúde, da minha alimentação. Eu descobri que eram os meus estados emocionais. As minhas emoções, a minha programação mental. Mesmo eu estudando educação física, mesmo estudando sobre exercício e emagrecimento, alimentação e emagrecimento, melhorar a saúde, não adiantava se eu não controlava a minha ansiedade. Se eu não controlava, às vezes, uma angústia. Porque quando eu estava lá... O que eu fiz? Não sei. Eu estava lá
tia minha morreu, fiquei longe da família. E aí aconteceram várias coisas. Então, se eu não controlasse essa parte, eu fui descobrindo com o tempo. Hoje, então, aqui está o meu Instagram. Eu tenho um método, né, que é da compulsão alimentar Leslie. Então, como especialista em saúde física e programação neurolinguística, eu ajudo pessoas a lidarem com a questão da compulsão alimentar. Eu não ensino a comer, porque eu não sou nutricionista. Eu ensino a parte de programação mental, o que precisa ser feito aqui na mente para conseguir fazer o que precisa fazer e passo também uma orientação física, que é a minha especialidade. E aqui depois vocês podem ver no meu Instagram. Então tem a mentoria além da dieta, a mentoria além da dieta em grupo. E também tem a mentoria Corpo Forte, Mente Forte, que é um trabalho mais físico, mas que eu passo a questão da programação neurolinguística. Isso aqui é um pouquinho do que eu faço hoje. E no final vocês podem perguntar um pouquinho mais. Vamos dar sequência. Então o que nós vamos falar? Saúde, emagrecimento e fatores que dificultam a conquista da saúde e do emagrecimento. Para vocês, o que é saúde? Eu vou voltar aqui antes que vocês colam. O que é saúde? O que é saúde? É ausência de doença? Saúde é ausência de doença? Ausência de doença, bem-estar físico, mental. Acho que é um conjunto, né? Um conjunto. Você não pode ter saúde só no âmbito da sua vida. Muito bom, o pessoal aqui está na área certa. Que bom! Saúde é de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um bem-estar físico, emocional, cultural. E aqui, ó, profissional, porque saúde não é só ausência de doença. E se a gente for ver, se não tiver doença no exame, não quer dizer que a pessoa está saudável, porque às vezes os relacionamentos dela não tá legal. Às vezes ela não está fazendo um exercício, não está cuidando. Então a saúde é um completo bem-estar. E eu gosto muito de dizer que a saúde é uma ferramenta para a gente conquistar qualquer coisa na nossa vida. Porque às vezes é um tema que é muito falado. Para ter saúde tem que fazer exercício e tal, mas não, peraí, é muito mais do que isso. Às vezes você tem um sonho, como é que é o seu nome mesmo? Albert. O Albert tem um sonho de ganhar R$1 milhão, não sei se é. Eu acho que eu também queria, né? Beleza, não tem problema. Então, aí você pensa, tá, mas se tiver R$1 milhão, adianta se não tiver saúde? Não, porque você quer desfrutar daquele 1 milhão. Então, eu gosto de dizer que saúde é muito mais do que isso aqui. Isso aqui é algo que vai te ajudar a conquistar as coisas da sua vida. E tem aquela frase, né, que saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. E aí, eu vou falar um pouquinho aqui do emagrecimento. O que é emagrecimento? Me conta. Meu sonho. Perdeu o bacon. Meu sonho. Sonho. Sonho, o que é pra você emagrecimento? Não, pra você é quem você é? Dificuldade. Vamos falar crença, gente. Me fala o que vocês acreditam. O que significa essa palavra pra vocês? Porque meta, difícil, sofrido? Escutei sofrido? Dói, limitante? Mudança de hábitos. Medo de pegar Covid, por isso que dói. Consultas pegar mais. Entendi. Então, emagrecimento, se a gente for ver a palavra, ela pode ter vários significados. Se a gente for ver a palavra em si, é eliminar gordura. Ok. Agora, para muitos, emagrecimento é sofrimento. Às vezes é pagar os pecados. Cada pessoa vai ter um significado. Então, o que eu quero falar para vocês e já começar a chamar a atenção? Que todas as palavras têm um significado no dicionário, só que também tem um significado individual. E esse significado individual é o que vai influenciar os seus resultados. Porque aqui eu coloquei duas imagens. Uma, que esse aqui é o avatar, quando eu faço a avaliação física da pessoa, mostra se ela tá, onde que ela tá, se ela tá normal, se ela tá alta. Peguei esse aqui de duas avaliações reais. Essa pessoa aqui estava no alto 3. E essa aqui está no normal.
Só que, muito mais do que um avatar, do que um corpo, é o que isso significa para você. Porque dependendo do que significa, às vezes vai te impedir de chegar no resultado que você quer. E aí vamos falar mais disso. O que falam do emagrecimento? O que precisa para emagrecer? O que falam? Cortar arroz, macarrão. Reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Eu acho que é fácil. Não, fecha a boca, irmão. Eu coloquei aqui bem assim, né? O que as pessoas falam? Fecha a boca e faz exercício que emagrece. Não é assim que as pessoas... Criar vergonha na cara. Vergonha na cara. Tem gente que fala que criar vergonha na cara. Eu coloquei isso aqui, mas isso aqui é o senso comum, não é o que eu acredito. Só para deixar bem claro. Porque você vai falar assim, a menina da palestra estava falando lá que tem que fechar a boca e fazer exercício. Não. Presta atenção, tem muita coisa além disso. E aí, tem uma questão que ela influencia muito em qualquer coisa da vida. Gente, o que eu tô falando aqui pra vocês, daqui pra frente, é qualquer coisa. Às vezes tem uma promoção, às vezes fazer uma prova, emagrecer, às vezes melhorar o relacionamento, em qualquer coisa da vida. Vocês podem usar esse exemplo. Saber e fazer. Qual que é a diferença? Toda. Nossa, é uma história longa. É uma história longa. Você sabe o que tem que fazer, mas Não quer... Saber, você quer saber, Saber a né? gente sabe. Saber a gente sabe. Por exemplo, vocês chegaram aqui. Não sei que... A Pama falou que ia ser uma palestra de emagrecimento. Como é que você fala pra eles? No ICT, nós lançamos um programa interno chamado ICT Saudável, onde algumas pessoas se disponibilizaram, né, para a gente criar um grupo, onde uns incentivam os outros a perder alguns quilos. Mas não significa que pessoas que não estão nesse grupo não queiram saber um pouco mais sobre o tema, né, sobre saúde mental, sobre essa questão de poder da mente mesmo, que tudo influencia, que controla mesmo a nossa mente. Muito bom. Então, grande parte das pessoas que estão aqui hoje, que eu convidei, chamei mais especificamente, mas alguns não estão no programa, porém, eu acredito que seja um tema muito relevante para todos nós, principalmente pelo momento que nós estamos passando, sempre buscar alternativas mais saudáveis. Né? Muito bem. E eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui veio com a expectativa de, vou saber um pouco mais de saúde? Alguém tinha noção que ia aprender algo diferente? Me fala assim, qual que era a expectativa? Rapidamente. Assim, vou ter uma palestra. O que você pensou? O que veio na sua cabeça? Bom, eu pensei algo que me agregar mais na queimação do bacon. Na queimação do bacon. Beleza. Quem mais? Me fala um pouquinho dessas expectativas. Na parte da mente. Da mente. Legal. Então, eu fiquei muito empolgada pra tudo, assim, da mente, do corpo, do emagrecimento. ela veio empolgada pra fazer 300 polichinelos. Vai dar certo. Se eu falar assim, 300 polichinelos, ela vai ser a primeira. Assim, eu tô bastante cólica, tá, gente? Por isso não vou fazer. Não, tá bom. Faria com certeza. Entende? Mas tá tudo bem. Mas o Albert pode fazer, tá? Tá bom. Gente, saber e fazer. Tem muita diferença, porque muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer. Nós sabemos que para ter um intelecto melhor é importante ler, fazer cursos e tal. Só que muitas vezes nós não pegamos um livro. Preferimos ver a Netflix. Nós sabemos que para emagrecer tem que mudar os hábitos alimentares, é importante cuidar da mente, fazer exercício. Só que muitas vezes, até eu que sou formada, a gente para assim e fala, nossa, esse frio, às vezes não vai e faz, mesmo sabendo. Só que isso aqui é o início. É muito importante saber, porque aqui a consciência vai te levar para onde você precisa fazer. Só que o fazer, às vezes, tem uma barreira. E aí, muitas vezes, muitas pessoas não sabem o que impede. Ou acha que sabe ou tem noção. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Saber e fazer. Se a gente for nessa imagem aqui, saber, fazer. Já foi comprovado cientificamente que a nossa mente é dividida em duas partes. Uma parte consciente e uma parte inconsciente. Aí você me fala, tá, mas o que isso significa? Imagina que você está num barco no mar. Aí você vê lá um iceberg. Aí você acha, nossa, mas o iceberg é só isso, né? Esse é o saber. É o que a gente
está aqui usando, o que a gente enxerga, o que a gente vê, o que a gente pensa. A gente vê, a gente sabe que existe. Só que, na hora que você está no barco, você não imagina a dimensão. O Titanic afundou porque subestimou, né? O iceberg. E aí a mente inconsciente é uma parte que normalmente a gente não tem consciência. Nossa programação, ela é construída desde que nós nascemos. Todas as informações, tudo que a gente vê, que a gente ouve e que a gente sente, forma a nossa programação mental. É como se tivesse uma cômoda. Quando lá, 0 anos, aí tem uma primeira gavetinha, você vai colocando informações. 1 ano, você aprende a andar, aí vai fazendo sinapses, vai tendo informações, vai aprendendo. E até hoje, com a idade que vocês têm, isso aqui tudo forma vocês. E muitas vezes nós ficamos alimentando mais essa parte e não trabalha especificamente aqui. E aí, essa parte aqui é o que vai fazer diferença no resultado. E eu vou explicar um pouquinho mais. Consciente, o saber é 10%. O saber é muito importante? Sim. Isso aí, sem dúvidas. Agora, o fazer é 90% e é inconsciente. O fazer, para você, por exemplo, que está com alguma dificuldade em alguma área específica da sua saúde, e especificamente em emagrecimento, em saúde, você às vezes tem que investir um pouquinho mais de tempo olhando para essa parte aqui para perceber o que está te impedindo. Porque muitas pessoas, a maioria dos métodos que eu conheço, às vezes explicam qual que é o melhor alimento. É muito importante a gente saber qual que é o alimento, a quantidade, sim. Só que muitos métodos esquecem que para a pessoa fazer aqui, se isso aqui não tiver a programação correta, normalmente a pessoa não vai fazer o que está aqui. Isso aqui é na saúde, no emagrecimento, é qualquer coisa da vida. É às vezes no nosso relacionamento conjugal, com pai, com mãe, que às vezes a gente está tendo conflito, ou às vezes no trabalho, que a gente tem um conflito, a gente não entende por que está acontecendo aquele conflito, você só sente aquele incômodo porque está aqui. E aí, para fazer o que precisa fazer é trabalhar as emoções. Nós somos seres emocionais. Nós fazemos as coisas de acordo com a emoção. Você me fala assim, mas o homem não foi... A sociedade não pregou que é mais no racional, que a gente tem que racionalizar? Sim, mas você já viu que as pessoas tomam decisões emocionais? A gente usa a racionalidade? Usa. Só que normalmente as nossas decisões são emocionais. Dinheiro é emocional. Se a gente está um pouco descontrolado, o dinheiro também vai embora. Às vezes tem nada a ver a situação. Vai embora o dinheiro, porque você descontrolou a parte emocional. Isso vai à alimentação, em qualquer área da vida. E aí, a questão do saber e do fazer, essa barreira aqui, normalmente é mentalidade, crenças, estados emocionais e o condicionamento que nós temos. Vou falar um pouquinho de cada para vocês. Então, o que precisa ser trabalhado para ter saúde e emagrecer? O que fomos treinados a fazer? Nosso condicionamento. Nossos hábitos alimentares e exercício. Hoje, por exemplo, você tem um objetivo na sua saúde. Para você mudar isso, acho que a primeira análise importante é você perceber o que eu fui acostumado a comer e a fazer no meu dia a dia. Meus hábitos. Minha mãe me ensinou o quê? Minha tia, minha avó, quem me criou? Aí você vai, então eu fui repetindo isso, eu criei hábitos. E agora, o que eu quero? Para você mudar o seu resultado, precisa mudar hábitos. E hábitos, como fazer isso? É repetição. Como é que é formado um hábito? Repetição. Então, às vezes, se você não dá tempo para o hábito ser formado, às vezes você frustra. Já aconteceu com vocês? Às vezes falar assim, preciso comer mais salada, legumes, evitar pizza. Só que aí você fala, nossa, mas vem cá à vontade, aquele negócio, como é que eu faço? É um conjunto de hábitos. E aí eu vou dar o exemplo do café, que eu comentei. Hoje eu tomo café sem açúcar. Aí você fala, mas isso é fitness. Aí eu falo assim, não, é treinamento. Eu gostava de café com açúcar. Há uns 2 anos atrás eu tomava café com açúcar. E aí, eu já estava acostumada. E tirar o açúcar, eu falei, não, eu já estou evitando tanta coisa, para que eu vou tirar o açúcar do café? Eu falava para mim. Só que aí, quando
como eu estava treinando, estudando sobre mente, eu falei assim, tá, mas se eu quiser tirar, eu consigo. Eu falei, eu vou ver como que eu vou conseguir. Porque eu já consegui tirar muita coisa da minha vida. Eu não tomo refrigerante, já não faço um monte de coisa, porque eu escolhi. Eu falei assim, gente, aí peguei a teoria, né? A teoria, um hábito é formado desse jeito, desse jeito. Como é que eu faço? Aí eu comecei. Peguei o café sem... Eu não dava conta de pegar o café e tomar sem açúcar direto. Aí o que eu fazia? Colocava um adoçante, às vezes eu diminuía um pouco o açúcar e foi aquela luta. Aí eu pensava, nossa, mas eu quero isso. Então eu foquei, primeiro foi o foco. O que eu quero? Isso. Depois foi o treinamento. E foi um tempo. Aí tomava, ainda comecei a tomar só sem açúcar, o negócio eu tomava, parecia que eu estava tomando boldo. Vocês conhecem boldo? Que negócio assim gostoso. Aí eu tomava, falei assim, mas pra que sofrer? Eu pensava, não, mas eu quero. Eu quero. Tem gente que toma e fala que é gostoso o café, então peraí, eu quero descobrir isso aí. E aí eu fui. Hoje eu consigo tomar sem açúcar tranquilamente, achando gostoso. E quando eu tomo com açúcar, eu falei assim, gente, olha pra você ver, se eu conseguir isso, eu consigo outras coisas. E aí é muito interessante que quando eu falo de hábito, eu já vou explicar uma coisa muito interessante. O hábito, ele não é só aqui, ó. Ele é fisiológico também. O seu corpo também precisa aprender. Porque muitas pessoas querem emagrecer mais rápido e não treinar a mente e principalmente não dá o tempo. É possível emagrecer em 30 dias? É. Agora, se permita a mudar a sua fisiologia. Porque, por exemplo, o açúcar traz prazer, a massa traz prazer. E aí a gente pode fazer substituições para treinar o nosso fisiológico para conseguir aquilo. Porque além de eu treinar minha mente, que eu queria beber café sem açúcar, eu tive que treinar o meu paladar. Ele teve que acostumar. E isso é qualquer coisa, tá vendo? Para mudar a alimentação também, nosso paladar precisa também acostumar. E nossa mente também. Tudo bem por aí? Sim. Vocês ficaram carinho assim? E crenças, o que você acredita sobre saúde, emagrecimento e vida? O que a gente acredita influencia no que a gente vai fazer. Se você acredita que às vezes não faz diferença o que você está fazendo, que não vale a pena, não vai valer a pena. Se você acredita que não vai conseguir, você não vai conseguir. Se você acredita que vai conseguir, você vai conseguir. E aí é muito importante, eu gosto muito das minhas mentorias de falar o seguinte, a gente precisa fazer as coisas, não é para conseguir. Quem faz as coisas para conseguir, às vezes desiste. Por quê? Às vezes supondo que eu quero fazer alguma coisa para ganhar R$1 milhão. Tô pensando em dinheiro demais, tô? Mas tá me certo. Tá entendendo? Para ganhar R$1 milhão. Aí eu vou, tento uma vez, tento 2, 3, 4, 5, 10, aí não ganhei R$1 milhão. Aí eu falo, não ganhei, não, então, vou desistir. Aí eu brinco, eu falo, nós temos que fazer as coisas até conseguir. Porque independente da quantidade de vezes que você faz, você vai fazer, aprender e mudar e conseguir. Então é diferente de fazer para conseguir e até conseguir. Ok. E aí, falar um pouquinho das emoções, ansiedade, medo, angústia, tristeza. Isso tudo influencia na nossa vida profissional, pessoal e principalmente na saúde. Vocês lembram lá da minha história, lá do intercâmbio, que eu falei assim, não é possível, eu tô aqui estudando, sei como é que faz e não tô dando conta. Isso aqui que foi o que estava me impedindo. A pressão da faculdade, como era grande, eu não conseguia lidar com aquela pressão, eu descontava na comida. Aí eu estava longe, tinha minha tia, morreu do nada, foi fazer um procedimento simples, deu uma complicação, morreu, eu estava lá. Eu fiquei doente na época que eu estava no começo, porque lá é bem mais frio. E aí, não consegui lidar com as minhas emoções. Eu tinha 19 anos na época, não consegui lidar, e mesmo sabendo, eu não conseguia fazer. E aí, quando eu falo disso aqui, eu chamo a atenção para a vida de vocês como um todo. Por quê? Essas emoções, às vezes você fala assim, mas eu não sou ansioso, eu tenho ansiedade, às vezes, eu sou tranquilo. Mas isso aqui é de forma, muitas vezes, inconsciente. Às vezes você não percebe que tá com alguma coisa ali.
Tem pessoas que percebem que às vezes tem sinais mais ali exuberantes, mas pessoas às vezes que se dizem, eu sou tranquilo, mas não consegue algum resultado, pode ser que tenha alguma emoção ali. Faz sentido isso aqui? Nossa. Beleza. Sou eu na tela aí. Então, o que acontece? Tudo foi aprendido. Isso aqui tudo foi aprendido, vocês sabiam? Vocês aprenderam a ter medo? Você sabia disso? Vocês nasceram com medo? Vocês nasceram com ansiedade? Se for pensar, a gente nasceu perfeito, não foi? Aí o homem quem nos ensinou, que aí foi condicionando, treinando. Eu vou ligar minha mãe daqui a pouco, porque você acabou comigo, irmão. Calma, vamos lá. Ó, quanto tempo que eu tenho ainda? 30 minutos. Então vamos dançar, vai dar certo. Tudo foi aprendido. Eu vou falar um pouquinho disso aqui porque é muito importante. O medo. Quem que às vezes ensina o medo? A mãe, quando fala assim, menina, atravessa a rua. Não, senão você pode morrer, pode acontecer isso. Desce daí, porque senão pode acontecer tal coisa. Aí você vai aprendendo medo. E aí tem situações que acontecem no seu dia a dia que você aprende um estado emocional, a não ter autoconfiança. Às vezes um coleguinha da escola falou assim, você é feia, você é isso. Aí a sua confiança fica baixa. E aquilo lá cria um programinha mental e fica lá, de forma inconsciente. Aí depois de adulto, vocês tentam fazer um negócio e vem aquele programinha e roda. Só que vocês nem percebem que está rodando. Aí você vai e não consegue fazer, aí você fica travado. Por causa de alguma coisa que foi aprendida. Eu vou dar um exemplo. Vou dar vários, né, durante essa palestra. Um rapaz, em 2018, me procurou para fazer um atendimento, que eu realizo o atendimento de comunicação generativa, que é o atendimento de reprogramação mental. É um atendimento específico para trabalhar essas emoções aprendidas que estão impedindo a pessoa de fazer qualquer coisa na vida. Nesse caso, o rapaz queria emagrecer, perder a barriga, estava incomodado. E aí, ele falou, Leslie, como ele estava fazendo curso de PNL na época, eu era monitora, e como personal ele falou, eu quero emagrecer, associou, né? Beleza. Fomos fazer o atendimento. Hora nenhuma eu falei para ele de alimentação e hora nenhuma eu falei de exercício. Falei nada nesse sentido, eu foquei na programação. E ele falava assim, Leslie, o meu problema é o seguinte, eu chego para almoçar, eu pego lá tudo, beleza, como, na hora que eu termino de comer, eu falo assim, não podia ter comido isso. Aí ele olha e fala assim, né, depois que comeu, na hora que eu tava comendo, nem... Aí depois que comeu, ele fala assim, Arrependo. pra que eu comi isso tudo? E tal. Aí ele falou assim, eu preciso de ajuda nesse sentido. Aí eu, tá bom, vamos descobrir o que tá acontecendo. Fui investigar. Nessa técnica, normalmente eu identifico o momento que ele aprendeu a raiz do problema, eu busco a raiz, o que está impedindo ele, qual que é a barreira que está impedindo ele de comer o que ele precisa. Não é saber, porque ele sabe. Ele falava assim, eu entro no automático, eu não sei. Fomos investigar. Sabe o que nós descobrimos? Quando ele tinha 7 anos de idade, na casa dele faltava comida, ele passava um pouco de fome. E aí, com aquela situação, ele criança, ele olhou para a situação da falta e falou assim, quando tiver comida, eu tenho que comer, porque eu não sei se amanhã vai ter. Veio essa frase. E aí, isso ficou programado na mente dele. Ficou inconsciente. E depois de adulto, na hora do almoço, aquilo rodava e ele entrava no automático, ele não estava consciente. Ele pegava e acreditava, eu tenho que comer, só isso. E pegava, comia. E aí nós fizemos um processo de ressignificação, que é mudar o significado. Porque com 7 anos ele aprendeu isso, mas hoje adulto, na época ele tinha 30 anos, eu acho. 30 anos, ele já estava trabalhando, não faltava, então a realidade dele era diferente. Mas como a programação dele era infantil, nesse sentido, estava agindo de uma forma inadequada. E aí a gente fez esse processo de ressignificação. 3 semanas depois, eu fiquei curiosa, né, porque para saber o resultado, liguei para ele e falei assim, e aí fulano, o que aconteceu? Deu certo?
Você conseguiu comer melhor no almoço? Você falou, nossa, deu, tô comendo muito mais tranquilo, já emagreci 5 quilos. Eu falei assim, esse foi um dos primeiros atendimentos que eu estava realizando nessa parte. E eu falei assim, olha pra você ver, eu não falei nada de exercício físico, não falei nada de alimentação, e essa aprendizagem lá do passado estava impedindo ele de comer melhor no almoço. E ele falou assim, foi super leve, conseguiu pegar as coisas, estava consciente na hora, aquele programinha lá já não estava fazendo tanto efeito. Pegava, escolhia, sem sofrimento, comia, tranquilo, 3 semanas depois emagreceu. E aí depois ele começou a andar ir para o trabalho de bicicleta. Aí um dia eu encontrei com ele depois, eu estava mais magra ainda. Ele conseguiu, de forma tranquila. Então uma coisa acarretou outra. E aí, além disso, no nosso passado existem então lembranças positivas e negativas. Isso se for na física quântica, mas se a gente falar de espiritualidade, pode ser o mal e o bem, lembranças boas e ruins. Se a gente falar de inteligência emocional, são lembranças do passado que trazem dor e lembranças que trazem esperança. E aí, o que acontece? Também tem projeções do futuro, isso aqui eu vou falar mais especificamente, só que eu quero alertar isso aqui, ó. Os nossos pensamentos que vêm através do nosso condicionamento geram sentimento, e sentimento gera comportamento. Se você pensa que não pode comer, às vezes você fala assim, é a mesma coisa de você falar, não pensa no elefante rosa. Se você fala assim pra você, não posso comer doce. Não posso comer doce. É a mesma coisa de falar assim, pra vocês, não pensem no elefante rosa. É a mesma coisa, não é? Agora, não pensa eu com a blusa amarela. Pensaram? Aí vocês vão e falam assim, não posso comer doce. É a mesma coisa de você dar uma possibilidade para sua mente. Você está falando assim, come doce. Não posso comer macarrão. Quero comer macarrão. É isso que vem. Então, o que vocês pensam, os pensamentos vão trazer sentimentos. Você fala que você não pode comer doce. Aí vem aquela lombriga lá que deve mexer, traz uma sensação. Você sente até o sabor assim, do doce. Aí vem o comportamento, você vai e come. Então, o que você pensa condiciona o resultado. Interessante vocês pensarem aí, o que vocês andam pensando. Porque o que vocês andam pensando não está tendo o resultado que vocês estão tendo. Nesse momento, eu vou pensar na criptonita, né? A criptonita? Tá bom, então vamos achar essa criptonita. E aí, eu vou falar um pouquinho mais da parte de inconsciente, mas eu quero comentar da questão da pandemia. Olhando para vocês, todo mundo de máscara. Eu não sou rebelde sem causa, mas é porque também ia ficar estranho falar, ia ser ruim. E trouxe o exame de Covid. Eu fiz o exame de Covid, eu acho que eu trouxe aqui, qualquer coisa eu faço assim, ó. Foi o naso? E... Do nariz? Não. Então não serve, não? Nossa, ele serve mais ou menos. Não me fala que não vai. Não fala. Por quê? Isso é bom ou ruim? Não, deixa Porque não quieto. é 100%. Ah, o do naso não é 100%, não? Do naso é 100%. Ah, tá, então deixa quieto. Vamos fingir que tá tudo bem. Tá tudo bem. Ou não é falso negativo, tô brincando. Não ative isso na sua mente. Não, tô tranquilo. Aquelas... Gente, cadê minha máscara? Tô brincando. Vamos lá, pandemia e vida. Como somos seres emocionais, em época de crise aumenta medo e ansiedade. Qual que é a influência da pandemia até na nossa alimentação, na nossa saúde? Nós estamos sendo restritos de várias coisas, de sair. Antes, a vida não é como era antes. Tem que usar uma máscara que incomoda. Às vezes agora já está mais acostumado, mas na hora que tira, lembra do alívio. Nós não podemos frequentar festas, ir no shopping, no cinema. Isso tudo vai influenciando, porque a limitação, ela traz esse sentimento. E aí, nós somos seres emocionais e nós somos seres também que buscamos prazer. Quem aqui não quer ter prazer na vida? Prazer, sentir bem, feliz. Todos nós. E aí, o que acontece? A pandemia é um fator externo que condiciona um pouco os nossos comportamentos. Além do fator interno, que é as nossas emoções, as aprendizagens, a pandemia é um fator externo que está condicionando. E aí, o que acontece? Se não está tendo prazer em algumas áreas da vida, que como antes a gente saía, confraternizava, abraçava amigos, familiares,
o seu corpo vai buscar uma forma de ter prazer. E qual que é a forma mais rápida de ter prazer? Ah, nem esperou terminar, você viu? Comida! Não tem outra, não tem. Tem. Calma que eu vou falar outras. Só não fala nada não, a outra, ó, tem. Eu vou contar uma ali. Do sexual, comida, Bem comida, bem não é? Tem que estar de acordo, né? Viu? Que é só pra quem é casado. Tá bom. Vamos lá, ó, ela já veio. Comida. Então, a comida é uma forma de ter prazer. Aí, vem lá, você vai no Instagram, o povo posta comida. Aí você fala assim pra você, não posso comer. Aí o que você pensa? Come. Você come. Aí você come. Tudo tá levando as pessoas a comer. E o que a comida pode influenciar? Comer é bom? É, gente, eu gosto de comer também. É muito bom. Agora, quais são as consequências? Aí aumenta o peso, às vezes você começa a baixar a autoestima. Aí já vem aquela toda história que todo mundo já tá careca de saber. Cansado de saber, na verdade. E aí, isso aqui eu já falei, né? O que nós buscamos prazer? E aí, muitas pessoas vão na comida. Só que tem pessoas que vão nas drogas, tem pessoas que vão no sexo, tem pessoas que vão no álcool. Tem pessoas que vão para as compras. Pega o cartão de crédito, abre lá o Mercado Livre e taca de pau. Quando você vai lá no histórico do site lá do Mercado Livre, tem uns 6 opções de cartão assim. Mas comprar é melhor que comer. Quem? Depende. Porque a comida, às vezes... Justificativo pra Ah. que vai durar. Não, fala. É, então você pode reprogramar ela 10 vezes, não precisa. Comida não, você Mas- comeu. Mas aí que vem um interessante. Isso aí também depende de cada um vai fazer uma análise. Mas é bom a gente perceber o seguinte, tudo exagero faz mal, porque a comida faz mal para a saúde física, faz parte tipo, emocional. E quem compra, quem fica comprando não só comida, porque aí quem compra comida, além de gastar dinheiro, engorda, a questão da compra também afeta a saúde financeira. Então, de alguma forma, o excesso, ele vai nos prejudicar. E o tanto que é interessante vocês começarem a ter consciência do que vocês podem, ainda não expliquei as soluções, eu vou falar um pouquinho mais disso. Mas o quanto é importante ter consciência, porque a consciência, você vai falar, nossa, eu não sabia disso, então eu preciso buscar às vezes ajuda. Eu preciso ali, vou chamar a Lésia para conversar, pelo menos para me dar dica. A consciência ela é o início. E aí vem a questão. Muitas pessoas comem mais com crises internas e externas. O que o pessoal... Muitas pessoas já estavam comendo muito antes da pandemia. Já comia, já tinha esse hábito. E aí, intensificaram para muitas na crise externa. E algumas pessoas que não estavam comendo passou a comer. Então, hoje em dia, isso está influenciando muito, muito, muito. E aí, a questão aqui que eu queria comentar é... Todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Eu vou dar outros exemplos. Um excesso de comida pode ser a falta de um convívio com a sociedade? Pode. Mas pode ser a falta de um pai lá atrás, da mãe. Já aconteceu. Já atendi mulheres em que, de alguma forma, buscavam se preencher um vazio porque faltou o pai lá no passado. Ontem mesmo atendi uma moça lá de Campo Grande. Ela falou, não, eu tenho que comer 3 vezes. Se eu não comer 3 vezes, eu não fico satisfeita. E aí, no atendimento, o que aconteceu? Ela, com 6 anos de idade, ela contou o seguinte, que ela assinava, a mãe dela teve ela e depois casou com outra pessoa e teve mais 2 filhos. A menina assinava o mesmo nome do padrasto, só que ela não sabia que ele não era o pai dela. E aí um dia na escola ela assinou o nome e a professora falou que estava errado. Falou para a mãe dela sentou ela e falou assim, você não pode assinar desse jeito, porque ele não é seu pai. Seu pai não te quis, não quis saber de você. Ela não teve assim doçura com as palavras, não foi lúdica. Ela falou com uma criança de 6 anos dessa forma. E naquele momento, deu um choque nela, deu uma aprendizagem. E aquilo lá se transformou num vazio. E ela, com
31 anos de idade, comia por uma coisa que aconteceu lá no passado. E às vezes a falta pode ser outra coisa. Cada pessoa dá um significado. Cada pessoa. Eu já atendi Isso, preenche. Atendi uma mulher que ela não conseguia esperar para comer. Ela tinha que comer. Se ela comprasse chocolate hoje, ela tinha que comer tudo agora. Ela não podia esperar amanhã. Não podia. Às vezes você come. O bis é mais complicado. Eu nem como porque bis é um negócio que é complicado. Mas se eu compro uma barra, eu como um pouquinho hoje, dá para esperar amanhã, no outro dia. Ela não, ela ia. E no caso dela foi uma outra coisa. Que a mãe dela deixou ela na escola e não conversou com ela. Ela tinha 3 anos de idade, ela não entendia que ia ficar um período lá. E aquela de esperar a mãe buscar causou uma outra aprendizagem. E influenciou ela lá com 49, acho que ela estava com 49 anos, e não sabia esperar as coisas, por uma coisa que aconteceu lá. Então, tudo que a gente às vezes, a maioria das coisas que a gente às vezes não consegue por um estado emocional alguma coisa, é porque a gente aprendeu de alguma forma no passado. É muito importante também para quem tem filho pequeno, né, na fase de aprendizagem, ter muito cuidado com isso. Não privar o filho de tudo, mas todas as memórias que uma criança tem de 0 a 17 anos. 0 a 12. 12, né? Na programação Na programação da mente. 0 a 12 é a programação. Influencia pro resto da vida. Influencia. A forma que o pai fala, a forma que a mãe proíbe alguma coisa. Isso é muito interessante porque essa mulher que eu atendi também, ela estava com muito medo da filha dela ter alguns traumas, porque a mãe dela foi muito, assim, teve muitos problemas na infância. Aí eu falei para ela o seguinte, olha, você não vai tentar controlar a sua filha. Primeiro, ela é um ser independente, ela vai dar os significados dela. Às vezes você vai falar tranquilamente da forma melhor possível e a criança vai dar um significado negativo. O que você tem que focar? Fazer o seu melhor. Falar da melhor forma. Agora, se a gente tentar dar panos quentes e não privar a criança, pode ser que fique pior. O meu conselho para quem tem filhos aqui é fazer o seu melhor, com consciência. Porque não dá para controlar. Não dá. Às vezes pode ser uma situação banal, boba, lá da infância, que a gente deu um significado negativo por alguma coisa nossa. Então, essa questão assim com filhos, eu acho que é sempre bom estudar, perceber o que é melhor, mas não dá para controlar, porque o significado da pessoa que dá. Às vezes você fala um negócio de um jeito, ela entende de outro. Mas é muito, muito importante essa observação. Para quem é pai, mãe. E aí, o que acontece? Se a gente pegar essa linha do tempo aqui, hoje, você pode ter ação ou falta de ação. Então, na saúde, você pode agir, fazer um exercício físico, você pode mudar sua alimentação, você pode buscar ler mais, várias outras coisas. Só que, de alguma forma, você não está conseguindo fazer. E aí, agora eu vou contar um pouquinho para vocês o que te impede ou o que faz você ter ação. O que vai te impedir de ter ação, o que faz. De forma geral, é claro. Olhando para o passado, que já aconteceu. No passado, nós temos lembranças, coisas que podem ser da esperança, pode ser positivo, e de dor, negativo. Por exemplo, esse exemplo lá da menina, ela teve uma experiência de dor e que estava fazendo ela ter uma ação de comer muito. E a falta, no caso da saúde. Quando a gente fala disso aqui, dá para vocês fazer uma análise da vida de vocês? Dá para parar, pensar. Não é para ficar vivendo no passado. Porque... mas é igual assim, muita gente fala, quem vive de passado é museu. Mas é importante a gente ter uma consciência, porque isso aqui é a sua programação. Às vezes, essa falta de análise, de consciência, impede você de fazer o que precisa fazer. E é importante, então, parar pelo menos um pouquinho. Não ficar muito tempo, porque a gente tem um hoje para viver. Então, mas faz uma reflexão para ver o que você pode mudar, tal. E aí perceber que essas experiências aqui condicionam. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo de emagrecimento. Isso está acontecendo muito. Muita gente me procura e fala assim, não, estou desistindo já, não quero mais emagrecer. Já tentei várias coisas e não deu certo. Emagreci, engordei. Essa pessoa tem um evento de dor do passado. Quando ela chega aqui, ela tá... não quer saber mais disso não. Tô te perguntando, mas minha motivação está quase zerada. Por causa de um evento aqui. E é muito importante, quando você tem um evento de dor, algo que não deu certo, mudar a estratégia. Mudar a forma. Se você está tentando de um jeito,
Muda, porque se você faz a mesma coisa, dá o mesmo resultado. E vou dar um exemplo. Se você tentou mudar a alimentação para emagrecer na restrição e não funcionou, você falou muito não para você, muda essa estratégia. Porque ela vai continuar te dando falta de resultado. A restrição é a mesma coisa, fala, não pense no elefante rosa. Então, qualquer coisa que vocês não estejam conseguindo hoje na saúde, no emagrecimento e na vida, pode ser que tenha alguma situação aqui. Pamela, quanto tempo eu tenho? 14. Beleza. Um exemplo. Vou dar um exemplo pessoal meu. Um tempo atrás, meu pai tinha uma empresa e essa empresa não tinha dado muito certo e meu não estava envolvido. E aí, surgiu uma nova oportunidade para o meu pai e meu pai precisou da minha ajuda. O que veio na hora? O que veio quando ele falou para mim? Não. Por quê? Tive dor. Só que eu falei, peraí, eu vou continuar agindo em relação à dor? Ou eu vou mudar isso aqui? E aí eu falei, o que eu posso fazer para que seja diferente? Eu fiz essa pergunta para mim. Antes não deu certo, mas o fato de não ter dado certo antes quer dizer que não vai dar certo agora? Não. Só que muitas vezes a gente imagina isso. Por isso que a gente deixa de fazer algumas coisas que podem ser essenciais na nossa vida. E aí eu mudei isso e falei assim, tá. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ser adulta, porque essa parte foi uma parte infantil que não tinha maturidade, que não sabia lidar. Cheguei no meu pai e conversei, pai, ó, vou ajudar sim, não vou falar não, senhor, mas o que a gente pode fazer para que dê certo? E aí a gente conversou. Então, muitas pessoas estão deixando essas situações influenciar. Isso eu quero chamar bastante atenção para vocês. Porque muitas vezes o que a gente não faz hoje é porque aconteceu no passado e a gente tem medo que aconteça de novo. E esse medo de acontecer de novo paralisa muitas vezes. Isso aqui não é só na saúde, é na vida. Quantas mulheres às vezes tiveram uma violência sexual no passado, hoje em dia não pode nem ver um homem na frente. E outros exemplos, vários exemplos, que você se associar aqui, no presente você sofre. E aí tem uma outra questão. A esperança, aí você vai conseguir fazer, tranquilo, porque deu certo, aí você vai. O que limita mesmo é mais aqui. Então, isso aqui condiciona a nossa ação e falta de ação. Só que as projeções que a gente faz no futuro também condicionam o que a gente faz hoje. Aí você fala, mas o futuro nem aconteceu, como que isso vai condicionar? Tudo que a gente projeta, que a gente imagina, ajuda a gente a fazer o que precisa fazer ou não. Vamos dar um exemplo. Você teve uma experiência de dor aqui. Você não mudou isso. Aí você está aqui. Aí você imagina que vai dar errado. Você olha lá para o seu futuro e imagina, isso vai dar errado, não vou fazer não. Você está projetando medo. Quando você projeta medo no futuro, você não faz. Porque tem medo. E aí, não só o que aconteceu com você, às vezes, o que você imagina que vai dar errado, não vou fazer isso, vai dar errado, vai dar errado. E você condiciona tanto a sua mente que as suas ações fazem que dá errado. E aí, para vocês mudar isso, é projetar sentido. Aqui hoje eu começo a falar que para mudar a saúde, para fazer exercício, para mudar a sua alimentação, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não adianta entender que é bom para a saúde, que você vai evitar doença do coração. Gente, isso aí, vocês sabem, vocês trabalham também no âmbito em relação a isso. Vocês sabem que evita um monte de coisa, exercício físico. Mas eu não sei aqui, mas cada um vai fazer sua análise pessoal. Às vezes não faz, mesmo sabendo. Porque às vezes não faz sentido. Se não fizer sentido, a gente não faz. Isso aqui dá para construir. Porque quando a gente muda, às vezes uma experiência de dor, e constrói isso aqui de forma consciente, porque aí no caso tem como construir, tem algumas etapas, aí vocês conseguem fazer o que vocês precisam fazer. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se for pensar, o presente, ele passa, ele dura 3 segundos. Por exemplo, já é passado. E se a gente não tem consciência de onde que a nossa mente está, e às vezes se a gente não tem consciência que nós estamos ficando no estado presente, às vezes a gente deixa a vida passar.
Porque o tempo todo a gente vai aqui, depois volta aqui, vai ali. E aí é muito importante, se vai aqui, faça da forma que vai te ajudar. E é muito importante também exercer a presença. Vou dar um exemplo agora. Vocês estão aqui me escutando. Quantas vezes vocês já pensaram o que vocês precisam fazer? E aí eu falo, o que vocês podem ter perdido dessa palestra que poderia mudar a vida de vocês por não estarem presentes? Muita coisa. Às vezes eu falei um negócio aqui que poderia servir para você, mas na hora que você pensou no negócio que você precisava fazer, vocês perderam. Então é muito interessante, na saúde, no emagrecimento, você ter presença. Presença para comer. Quantas vezes você tem ali 5 minutos para comer, você não presta atenção no que você está fazendo? Já existe o Mindfulness, como é que é? Eat. Mente ali, tranquila para comer. É você perceber a textura. É você beber a água, é uma água, mas sentir. Ó. Sentir o que a água faz no meu corpo. E às vezes pegar uma uva passa, colocar na boca, sentir a textura, o gosto, comer com consciência. Só esse fato aí já pode ajudar vocês de alguma forma. E aí, não só nisso, mas na vida. Quanto que a gente está perdendo, né? Pensando amanhã no passado. E aí, uma das formas, né? As projeções que fazemos cria motivação e ação. Quantos anos essa mulher tem para vocês? 80? Não. Eu conheço a história dela. Então você não vai, eu devia ter falado, quem sabe? Fica... 82, ela já contou? 81. Não tem problema não. 82 anos. Ernestine Stephan. Ela começou a mudança dela com 50 anos, quando ela estava... Eu não trouxe a foto dela, ela era gordinha. Aí ela começou a treinar com a irmã dela morreu. E aí ela ficou triste e tal, mas aí ela pegou aquilo ali e mudou, ressignificou e foi. Ela tem 82 anos. E ela é a bodybuilder mais velha do mundo, eu acho, pelo Guinness. Se não tiver mudado ainda. Então, isso aqui, gente, projeções. Se vocês começam a projetar o futuro de vocês com uma saúde diferente, vai criar motivação. Por exemplo, não é só ela, tem outros. Depois busca na internet exemplos de pessoas tem pessoas com 70, com 80 anos, homens, mulheres, branco, negro. Tem vários exemplos. Eu peguei esse porque foi um que eu peguei pra mim, por parecer um pouco. É alguém que eu falo, eu, Leslie, como que eu quero estar com 80 anos? Eu quero estar igual a Ernestine. E aí quando eu projeto isso, me dá motivação para mudar o meu hoje. Claro que isso aqui é uma forma bem simples, dá para processar mais isso? Dá, mas se vocês começarem a falar, o que eu quero para mim daqui 20 anos? O que eu vou ganhar se eu tiver isso aqui? Eu olho para ela assim e falo, nossa, penso eu, com 80 anos dando as palestras, vou... Desse jeito aqui, o pessoal vai aplaudir de pé, né? Então imagina isso aqui e fala assim, nossa, vale a pena eu comer esses legumes. E é gostoso, olha aqui, porque isso aqui vai me ajudar a chegar onde eu quero. Vale a pena. Então, a projeção que vocês fazem, a imagem que vocês têm de vocês no futuro, vai condicionar o comportamento de vocês no hoje. Se vocês não tiverem clareza do que vocês querem para vocês, vocês vão ficar igual na roda dos ratos. Vai fazer as coisas por instinto. Se não tiver clareza, isso é para qualquer coisa na vida. No trabalho, se você não tiver clareza, você quer, às vezes você vai ficar trabalhando ali só por dinheiro, qualquer coisa. Clareza do que vocês querem, isso que vai trazer motivação. Não é só um corpo magro para ficar bonitinho. Não, é um corpo magro às vezes para te ajudar a subir aquela montanha que você tem um sonho de subir. Você tem liberdade de movimento. Às vezes um corpo magro para ter mobilidade, agilidade, força para brincar com os netos, de aviãozinho, brincar tal, fazer uma trilha. Então, para emagrecer não é só, se a gente for ver na restrição, é chato emagrecer. E o nosso corpo quer prazer, o que ele faz? Nos boicota. Na verdade, ele nos boicota, ele quer te ajudar.
E aí, quando você está faltando prazer em alguma coisa na sua vida, você vai e come, porque quer te ajudar. E aí, quando você consegue ver algo a mais do que aquela restrição, faz sentido e as coisas fluem muito mais leve. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Eu não tomo café sem açúcar. No início, não era porque eu gostava. É porque eu comecei a projetar quem eu quero ser. Se eu quero ser uma palestrante, já sou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler. Tenho que cuidar do corpo, da saúde. Se vocês querem evoluir na carreira de vocês, quem vocês querem ser? Então, preciso, às vezes, cuidar do meu corpo, eu estar forte, lá com 60 anos, conseguir uma carreira brilhante, ter o dinheiro para sustentar minha família. Então, isso aqui faz muita diferença. Foco no que você quer. Esse aqui é uma das coisas que eu trouxe para vocês. Por quê? Quando você foca no que você quer para você, você vai fazendo escolhas melhores no seu dia a dia. Para ter resultado na vida, na saúde, no trabalho, na família. Saber o que você vai ganhar. Tem que estar claro isso, gente. Como é que é o nome mesmo? Albert, você está no processo aí de emagrecimento. Você tem que saber o que você vai ganhar, além de emagrecer. Senão não vai fazer sentido. Quem mais está querendo emagrecer? Pam, você tem que saber o que você vai ganhar. Não é só R$ 180 não. Tem algo a mais. Não daí dá pra pagar o boleto. Tem que saber o que vai ganhar. Qualidade de vida, verdade. Tem que saber e tem que ter uma imagem, porque a gente faz aquilo que a gente já enxergou. As coisas acontecem duas vezes. Uma na nossa mente e uma na realidade. Antes de eu pegar esse canetão aqui, eu pensei em pegar ele. Então acontece duas vezes. E às vezes, se não acontecer aqui, não vai acontecer na realidade. Por isso que é muito importante trabalhar a mente. Você só vai fazer algo se tiver clareza do que vai ganhar. Se fizer sentido, se souber o que precisa sentir. O que vocês precisam sentir para mudar a alimentação? Tranquilidade, confiança, saber que consegue. Isso é importante, porque às vezes vocês não estão sentindo o que vocês precisam sentir. A mesma coisa de eu pensar assim, o que eu preciso sentir para falar pro pessoal lá, eu não conheço eles, eu vou chegar lá sem conhecer e vou ser eu. Às vezes fala uns negócios nada a ver, às vezes brinca. Se eu fosse imaginar assim, não vou falar isso, pessoas, vocês pensar isso, o que eu tenho que ter então? Confiança. Confiança. Então antes de eu chegar aqui eu sabia que eu tinha que ter confiança, senão não ia ser eu. Às vezes não ia fazer as piadinhas sem graça, que às vezes eu faço. Se não tiver confiança, eu não falo. Da mesma forma, se vocês não tiverem tranquilidade, saber o que quer, às vezes não consegue mudar a realidade de vocês na saúde. Faz sentido? Tem que fazer sentido. E aí, eu quero abrir agora, não sei quanto tempo, eu acho que eu gastei o tempo todo, mas 2 minutos para eles perguntarem. Gente, aproveita esse momento. Vocês estão um pouco em estado alterado, mas se quiser levantar e dar esticada, e eu vou ter mais uns 5 minutos, pelo menos, que eu posso fazer um exercício rápido. Vocês podem, Não, tá sossegado. E vocês, se me der tempo aqui, me der corda, eu fico até 3h30. Deixa eu continuar falando. Perguntem. Aproveitem, gente. Pergunta. Aproveitem. Não, eu não tenho pergunta para fazer. Na verdade, eu me encaixo em tudo isso que você disse na palestra. Em relação ao condicionamento mental, para me chegar até onde eu estou chegando hoje. Já fiz várias dietas, nada resolveu. E depois aí eu percebi que eu tinha que condicionar a minha mente, entendeu? O que eu queria. Queria o quê? Aí, saúde. Aí acontece. Aí eu tive que fazer uns exames que eu estava empurrando para não fazer. E quando eu tive que fazer, por algum motivo ainda mais. Talvez tinha medo que podia projetar. Não, eu vai dar merda, tô uma vez pra lá. Eu fui empurrar. Não, vai dar merda, você vai dar merda. Tô sentindo. Aí quando eu fiz, deu merda mesmo. Não teve jeito. Só que a sorte é que é uma merda que dá para reverter. E foi nisso aí que eu comecei a me condicionar. Falei, peraí, mas aí eu ficava me matando. Aí que eu tive que buscar maneiras, porque as outras maneiras que eu estava fazendo não estava resolvendo. Dieta restrita, remédio, aquela coisa toda, fazer exercício.
E eu comecei a buscar situações que eu preciso fazer, eu preciso manter a minha mente mais tranquila, me isolar do mundo exterior e focar em mim, só no meio da pandemia. Eu falei, porra, não vai dar não. Eu vou comer pra cacete, certeza que eu vou comer, eu vou beber muito e tal. Só que aí eu fui tratando cada dia como fosse o primeiro dia. E fui trabalhando isso aí, tanto na alimentação como no exercício. Aí descobri através do colega nosso no prova profissional, onde eu precisava disso, de alguém para me motivar no prova exercício e não perder. Então hoje, eu tenho um mês ou semana que eu estou fazendo lá, eu sou o único que nunca faltou, e mesmo se eu chego em casa doido para não ir. Eu falo, não, eu não vou. Mas quando Porque você... eu sei que eu vou, entendeu? Eu preciso ir. Então, eu comentei com as meninas nessa sala, gente, eu estou sentindo prazer na dor que eu estou sentindo de manhã cedo. Então aí você começa a condicionar, e eu fui percebendo, eu tenho que manter nessa rota. Mas você vê a questão do falar do passado, e o passado afeta demais. Então muita coisa minha compulsão de comida, vem de coisas do passado, e a gente começa a sabotar, né? A gente tenta sabotar a gente mesmo em relação a isso e tem que mudar. Então eu estou trabalhando em cima disso aí, estou no início. Mas eu estou ciente do que eu estou vendo algo lá na frente. Pô, eu preciso viver mais, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que ter eu tenho projetos, então eu estou focando nisso, sentindo prazer naquela alimentação. Aí o que eu fiz? Fui no nutricionista, porque uma coisa, eu estou a dica que não adianta a gente fazer as coisas que a nossa conta não vai. Você tem que ter ajuda profissional. E eu só comecei a ter esse pensamento com ajuda. Então eu fui no nutricionista, no psicólogo. Na verdade eles querem me cortar, eles querem fazer bariátrica também. Eles querem fazer o quê? Bariátrica. Sério? Dinheiro. Impressionantemente, há um mês atrás eu estava com 124 quilos. Você tá com quanto agora? Não sei. Não, mas não tá com 100, isso você Não, tá tô. muito Mas eu menos. também nem quero saber. Não, né? Não Porque tem é o seguinte, necessidade. eu coloquei, se eu ficar pesado, porque ele perde muito medida, então isso dá uma desanimada. Então é o seguinte, quem me dá a minha resposta é a minha roupa. Então, de acordo com a minha roupa, ela está diminuindo nas medidas, que eu estou indo melhor. Então, aí eu fui, ela me passou uma dieta, assim, eu conversei com o psicólogo, mas assim, eu falei, vou fazer todo o tratamento que vocês querem para bariátrica, porém eu não vou fazer. Foi o que eu disse para ele. Ele falou, eu quero que você faça e eu quero que você não faça bariátrica. Então, você entendeu? Então, assim, eu fiz todo o processo para isso, mas fazendo o seguinte, tudo ao contrário. Aí eu fui lá porque eu precisava saber o que era essa cirurgia, o que ela ia fazer comigo, qual que eram essas vantagens e desvantagens. Então, o que acontece? Isso aí motivou mais ainda a emagrecer. Porque as desvantagens são maiores que as vantagens. Então, eu falei assim, então eu vou ter que lutar. Então, foi isso que eu fiz. Então, eu estou fazendo esse exercício, estou me alimentando de forma correta, seguindo um cronograma, entendeu? E não é fácil não, gente. Se você não condicionar, se eu não começasse a condicionar a minha mente, eu não ia conseguir. Porque da hora de crise de ansiedade, porque eu sou muito ansioso, e aí eu vou acabar, e se eu sair fora da linha, eu vou acabar não voltando. Então o que eu faço? Eu vou manter. Aí falam comigo, Sérgio, você não pode, se você sair, você não está tudo perdido, você pode voltar. Eu falo, obrigado, eu quero guardar isso aqui comigo e me usar, mas eu quero fazer aqui. Porque se eu fizer assim, eu vou, você falou, vou colocar como hábito, vou acostumar. Sim. Né? Muito. Mas depois, se quiserem contar mais, eu estou à disposição, eu gosto de escutar. Alguém quer comentar, perguntar? Sim? Mais uma pergunta. Por quê? Quando a gente inicia um projeto, uma dieta, um projeto fitness, a gente tenta fazer essa técnica de se projetar no futuro, pensar onde que eu quero e tudo mais. Se imaginar já no objetivo. Só que diariamente, às vezes, é muito difícil. Porque às vezes você está aqui motivado nesse dia, só que depois de amanhã você está meio deprê e já acaba tudo. Você não quer fazer naquele dia. Uhum. Então eu queria saber se tem alguma dica, se tem alguma técnica, alguma motivação, se você dá uma dica, para diariamente, quando a gente realmente levantar da cama, a gente se motivar, se tem alguma... Tá, agora eu vou usar o papel, não ia usar não, né? Você tá aqui, você quer chegar aqui. Aí você falou que às vezes tem uma barreira. Aí você falou assim, tá, mas a gente faz isso de projetar. E aí a questão é você sempre estar com o que você quer na mente. E se permitir, você é livre. Você é livre para fazer o que você precisa fazer. Para comer, você é livre. A questão que eu dou é você acreditar que você é livre. Às vezes isso está sendo um pouco metafórico, mas por que eu tô te falando isso? Porque essas coisas que eu falei aqui, vocês lembram que eu falei do racional e do inconsciente? Eu falei pro racional. Eu só falaria com o inconsciente se eu tivesse feito a sessão.
Porque aí seria de uma forma diferente, olho fechado, perceber e tal. Só que aí, é saber que você tá aqui, não vai ser assim, ó. Tem que ter consciência que às vezes você vai estar aqui, às vezes você vai vir aqui, às vezes você vai vir aqui, aí você vai, aí vem aqui, aí dá a volta pra trás, vai. Quando você tem consciência que tem um processo e que ele não é uniforme, você vai se permitindo. Tem uma pessoa também da mentoria em grupo que eu estou realizando, ela é de Florianópolis. Ela falava muito não para ela, muito não. E esse não estava piorando a compulsão dela. O que eu frisei com ela? A dica assim, que mais marcou ela foi várias coisas, mas ela falou assim, que eu sou livre. Quando ela acreditou que ela era livre, ela podia se permitir comer um macarrão sim, hoje. Só que aí, o que ela vai fazer na maioria dos dias dela para ela conseguir o resultado? Se ela quer comer um macarrão, qual que é o horário às vezes que ela pode comer? Às vezes na hora do almoço um pouquinho, às vezes um macarrão integral, às vezes um sem glúten. Que forma que ela pode fazer para comer aquilo? E aí a liberdade de saber que você não precisa ficar ali, ai meu Deus. Cada pessoa vai ter uma estratégia e é muito interessante que você se permita saber o que funciona para você e o que não funciona. Porque assim, dicas elas são superficiais, mas se você pega a essência disso que eu te falei, já começa a fazer sentido. Porque você não pode fazer algo só para emagrecer, porque às vezes fica vazio, fica sem sentido. E quanto mais sentido você busca, mais fácil fica. Então assim, minha dica, poderia dar várias, que a gente toma água com limão de manhã. Podia falar isso, mas isso aí tem muita gente falando já. O que eu posso falar é você perceber e fortalecer o sentido. Diariamente, fortalecer o sentido e ser livre. Porque se você for numa festa hoje não, né? Mas se você... Aqueles exemplos. Se fosse aniversário hoje e você ganhar um bolo, você vai poder comer um pedaço. Agora você fala, não, às vezes você vai comer o bolo inteiro. É ser livre. Livre para perceber que não precisa ser, daqui 30 dias. Quando tem um desafio, às vezes faz sentido, beleza, pode ir. Mas quando eu falei pra mim que eu ia tomar café sem açúcar, eu não falei que era tanto tempo. Falei, eu vou tomar, vou fazer até conseguir. Quando eu firmei mesmo, eu demorei menos de um ano. Então assim, faz sentido? Liberdade. E saber que é diferente de libertinagem. A liberdade é diferente. Porque tudo é permitido, mas nem tudo convém. Para não esquecer seu foco, né? Isso, porque a liberdade vai trazer nosso prazer no dia a dia. Se às vezes a pessoa te oferece um chocolate, às vezes você pode falar sim ou não. Tem que ser livre. E quando você está conectado com o seu objetivo, você vai melhorando as suas escolhas. E saber que o dia a dia você vai aprendendo. Você, às vezes, você escutou essa palestra, às vezes, semana que vem, você não vai querer estar tudo perfeito, porque é uma coisa de cada vez. Focar em uma coisa de cada vez é outra dica. Foi isso que eu pensei também, foi o seguinte, que, eu estou há 20 anos gordo. Eu não vou emagrecer no dia gordo. Então é o seguinte, como eu quero uma vida saudável para a vida toda, o que eu propus primeiro? Eu vou me ver, eu vou me reeducar, né? Sem deixar, eu não deixo comer minha carne, eu não deixo tomar cerveja. Agora, coisas que eu comia, mas que eu não tinha, assim, que comia só para... eu não tenho prazer por isso. Então, se eu gosto daquilo, então eu vou seguir dentro de uma... Mudança? E vou continuar tendo a vida, porque é o seguinte, eu não quero emagrecer amanhã. Eu quero vir emagrecendo e automaticamente... Aprendendo. Então eu não vou ter preocupação, eu vou ter que perder 20 quilos até que dia? Até final do ano? Cara, não sei. Eu sei que eu vou seguir o caminho definitivamente. Agora, quando eu vou perder 20 quilos, isso aí vai vir com consequência. E você pode falar até o final do ano? Pode. E você pode falar assim, não, eu tô com pressa. Eu não tô com pressa, eu quero viver. E aos poucos, mas também não pode demorar tanto. Mas eu não posso colocar pressa porque eu vou ficar ansioso, entendeu? Então, assim, então cada pessoa vai funcionar. Mas o ritmo que você vai, se você está praticando exercício todo dia e tendo uma alimentação saudável, vai vir, com certeza. Pega um ritmo seu. Você se conhece, você convive com você.
Você já entendeu que às vezes muito rápido não vai? Então dá, não, vou fazer 2 anos. E se eu precisar de uma ajuda profissional, eu busco. Estou aqui à disposição. E aí, daqui para cá. E saber que tem um processo. Isso aqui é qualquer coisa da vida. Ajudou? Com alguma dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta? Mas eu acho que quando tem o caso da doença, é muito mais estimulador. Eu falo porque vai fazer 4 anos eu tive resistência insulínica. E aí eu fiquei, meu Deus, quando eu tenho 24 anos e, tipo assim, o médico já queria entrar com medicação contínua, o endócrino. E eu tinha ido assim, numa consulta normal e meus exames todos eram alterados. E aí, beleza, né? Eu fiquei desesperada e tal. Aí a nutricionista, não, Tainá. E eu sempre comi muito mal, porque morei sozinha a vida inteira, assim, depois dos 18, e sempre comi só fora, eu trabalhava muito, nunca fiz comida em casa. Aí a minha nutricionista falou, olha, se você reeducar sua alimentação, vai ser uma coisa muito drástica no começo, porque você come muito mal. Mas você consegue, 3 meses, regular todos os exames. E eu fiquei, nossa, o que essa mulher tá falando? Nutricionista falando disso, coisa de endócrino e tal. Aí até conversei com uns amigos aqui no hospital, eles não, vai no endócrino, porque eu fiquei realmente com medo. Porque assim, é uma doença assim, eu, tipo, pra vida inteira, né? Diabética. Aí eu fui no endócrino, aí ele, não, aqui ó, esse remédio aqui ó, é seu pro resto da vida. Saí com 2 caixinhas lá de dentro, tomei 3 dias, quase morri. Nossa, passava mal demais, bilifate. Passava mal demais, falei, que? Vou tomar isso nunca mais. Voltei na nutricionista. Claro que eu não falei ela do que eu falei, não, vim aqui super disposta, o que é o negócio que você falou aí? Aí, nossa, eu nunca, tipo assim, eu fiz tão certinho, que eu emagreci muito rápido, perdi tanta medida, assim, eu tinha fiquei com outro corpo, pesei 59 quilos, e eu nunca pesei isso na minha vida. Só que a doença me fez, entendeu? Tipo assim, o medo de ficar doente, de estar doente, me deu muito entusiasmo para isso. Claro que minha alimentação hoje é outra depois desse episódio, com certeza, eu como super bem hoje em dia. Mas assim, quando eu vou na mesma nutricionista que eu faço acompanhamento com ela desde que eu tive esse problema. Sabe, aí, tipo, eu começo, e aí todo mundo que me fala, tem a Ana, que é super regrado com tudo, e vai nessa nutricionista também. Ela fala, Tainá, você tem que condicionar o seu cérebro. Porque enquanto você, tipo assim, sabe, é cabeça de gordo. Tipo, entendeu? Eu tenho uma cabeça de gordo. Entendi. Entendeu? E isso pra mim é muito difícil. Naquela que joga leite condensado, você não treina, não tem cobertura. Que isso? Mas isso aí, gente, eu também tinha isso. Ela é bem sincera. Joga muito só. É Eu faço isso. Tainá? É Tainá? Tainá. Tainã. É Tainã. Ó, rapidinho, tá acabando. Tem pessoas que são motivadas pelo amor, tem pessoas que são motivadas pela dor, tem pessoas que nada motiva. Eu conheço pessoas que têm doença e não se cuidam. Cada pessoa vai ter um tipo de influência. Isso que aplicou para você, às vezes não funciona para outro. O mais interessante, o que eu gosto, que eu amo programação neurolinguística, é que ela respeita essa questão da individualidade. A ansiedade para mim é uma coisa, para ele é outra. A ansiedade é só um rótulo. E aí eu aprendi que o medicamento ele é importante para alguns casos, mas na maioria deles ele não resolve a raiz, ele não resolve a causa. Vou contar um negócio rapidinho. A minha mãe, quando eu nasci, ela deu depressão pós-parto. Naquela época, se ela tivesse trabalhado de formas naturais, de formas certas, ela não precisava tomar medicamento. Hoje ela toma medicamento há quase 28 anos. A vida dela foi destruindo algumas partes. Ela tem um lado que ela não tem 70% de audição. Quando eu me motivo também a estudar, que eu estudo, é para ajudar pessoas a não acontecer isso que aconteceu com ela. Porque hoje, para ela tirar esse remédio, é muito complicado. Afetou rins. Afeta tudo. E o medicamento não resolveu o problema. Porque, às vezes, ela tem um desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio teria sido tratado pelo histórico, né, pela expertise, poderia ser tratado se ela aprendesse a olhar para a situação da vida dela de uma forma diferente. E foi colocado no medicamento. Então eu não vou falar que eu sou a favor ou contra, eu estou te falando que tem caso e caso, e estou te falando que esse fato na minha vida é algo que quando eu olho para ela tem que querer mudar às vezes. Dá para tirar, mas vai ser mais difícil. Pelo tempo.
Mas aí, o que eu te falo, gente, é perceber a programação.